dia. Estamos reunidos para celebrar a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas da igreja. Pelo testemunho desses apóstolos, podemos caminhar juntos no seguimento de Jesus. Através do martírio, Pedro e Paulo, testemunhas de Cristo, ensinaram a fé à igreja nascente e hoje brilham para nós, iluminando o nosso caminho. Rezamos pelo Papa em sua missão de ser o sinal visível da unidade e da comunhão entre as igrejas. Feche os olhos um pouquinho, incline a cabeça, nesse gesto tão bonito de obediência ao Pai. Estamos aqui reunidos porque nós precisamos dele, necessitamos dele na nossa vida. O quanto ele faz falta na nossa vida, no nosso dia a dia. Então vamos nos colocar perante Ele com muita humildade, simplicidade, nos fazendo sempre pequenos perto dele, que é tão grande, tão imenso, fora do nosso entendimento. Busque seguir o caminho do desapego, muitíssimo importante, trilhar por esse caminho. Jesus seguiu, os apóstolos seguiram, todos os santos seguiram por esse caminho. É o dizer não às coisas do mundo, é o esvaziar-se das coisas do mundo, é o colocar Ele em primeiro lugar. Quem sabe repetindo as palavras de São Francisco de Assis: meu Deus e meu tudo, não preciso de nada nesse mundo para ser feliz, só Deus basta. Então, nesse esvaziar-se, deixa Ele completar a sua vida, o seu entendimento, que Ele tome conta de cada um de nós na integridade, que Ele possa tomar conta e nos governar em todos os momentos
da nossa vida. Nesse convidar Ele a entrar, converse com Ele, coloque as suas intenções, peça que Ele venha nessa manhã animar a todos nós, aumentar um pouquinho mais a nossa fé, que Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender melhor o que Ele tem a nos transmitir, a nos ensinar nessa manhã. Peçam a paz, peçam a saúde, para cada um de nós, para a nossa família, e em especial, queridos irmãos, convido a todos a rezar pela paz do mundo inteiro, pela conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Seguindo o folhetim, na página 2, ato penitencial, na primeira forma. Então, queridos irmãos, vamos colocar nas mãos de Deus, a nossa vida. Como é que está? Cada um de nós vamos refletir um pouquinho. Como é que está a nossa vida, a nossa fé? Nós estamos realmente fazendo acontecer a vontade do Pai? Ou nós nos envolvemos com as coisas do mundo, nos esquecemos de Deus? E esquecer de Deus é esquecer do irmão, é deixar de pensar no outro, é não praticar a misericórdia, é o se colocar na frente, é o querer estar na frente, é o não servir e o querer ser servido, ficar dependendo dos outros para ser feliz, esperando coisas dos outros, quando nós devemos ir ao encontro do outro, quando nós realmente devemos servir e não procurar ser servido. Às vezes nos magoamos com as pessoas, com aqueles que estão à nossa volta, e magoar-se, entristecer, é colocar o ego em primeiro lugar, é o eu em primeiro lugar. Não pode ser assim. Nós temos que perdoar, nós temos que entender o irmão que está do nosso lado, e procurar ajudá-lo nas suas dificuldades, nos seus erros. É a ação do verdadeiro cristão, é o rezar pelo outro, querer que o outro cresça e seja melhor. Será que nós estamos fazendo tudo isso? Será que nós conservamos a nossa paz no nosso dia a dia? Conservar a paz é conservar a fé, é estar com Jesus no nosso coração continuamente. Então, peçamos perdão a Deus pelos momentos que nós falhamos, que nos afastamos dele e deixamos de ser felizes. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Vamos rezar todos juntos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, piedade de nós.
Queridos irmãos, louvem e agradeçam a Deus por tudo, né? É importantíssimo esse estar grato, né? É bonito isso, é o viver na gratidão, agradecer a Deus por tudo que acontece na nossa existência, né? É ter essa ideia de que Deus é tudo, e Ele faz tudo por nós, né? E nós temos que agradecer. Então agradeça a Deus sempre, em todos os momentos, né? Mesmo nas partes difíceis que nós passamos na nossa vida e que às vezes nós não gostamos, né? Mas tudo tem um sentido. Deus não faz as coisas à toa, tá certo? Tudo tem um sentido. Nós temos que aprender a confiar em Deus, assim como nossa mãe, Maria, ela não entendia muitas coisas que acontecia na vida dela, que estava acontecendo com o seu filho, né? Mas diz nas Escrituras que a palavra ela guardava no seu coração. Olha que bonito, ela guardava no seu coração. É o silêncio de Maria. Esse silêncio de Maria é o estar confiante, confiar em Deus, né? Deixar que a vontade de Deus ocorra na nossa vida, na nossa existência, mesmo que eu não esteja gostando, mesmo que eu não esteja entendendo, mas tem um propósito. É esse propósito que nós temos que acreditar, ter fé e continuar a nossa vida animados. Isso é importante, né? É a animação, a felicidade, mesmo nos momentos difíceis, é continuar na alegria, na felicidade, porque Deus tudo faz, Deus tudo pode. Então vamos agradecer a Ele cantando. Queridos irmãos, coloque nas mãos do Pai as intenções que estão guardadas em cada um de nós, no nosso coração,
Faça isso com fé, com a certeza que Ele está aqui, está nos ouvindo e vai atender cada um de nós. Em especial, vamos rezar pela alma de Douglas Moreira, pelo 7º dia de falecimento. Rezemos pela família dele também, está presente, família, pelo consolo dos familiares. Rezemos pela alma de José Gonçalves Durães, 30 dias de falecimento. E também rezemos pela saúde de Sandra Garcia Feltrinha. Queridos irmãos, rezemos um pelo outro, né? Então, reze por aquele que está ao seu lado, reze por todos, né? Para nós caminharmos juntos. É muito importante isso, caminharmos juntos, não deixar ninguém para trás, também ninguém ir para frente, né? Nós temos que estar juntos, nós somos todos iguais, não tem ninguém melhor do que ninguém. O nosso Pai nos quer do mesmo jeito, igualzinho, né? Então vamos caminhar juntos na oração, rezemos um pelo outro, para não nos desviarmos do caminho, não deixar o mundo aí fora nos contaminar, né? Rezemos por aqueles que se afastaram, não estão aqui no nosso meio. Quanta gente que se afastaram da igreja, perdem a fé, né? Por tantos motivos, né? Às vezes motivos tão bobos, né? E acabam se afastando. E por aqueles que nunca encontraram Jesus, né? Quanta gente nesse mundo que está procurando a felicidade, mas sem Deus, né? Sozinho, e nós sabemos que não vão ser felizes. Rezemos por eles também. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram a primícia da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, vamos ouvir atentamente a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias de pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor em uma luz e iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhes das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça as tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe a tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho
E eles saíram, caminharam por uma rua, e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora está reservado para mim a coroa da justiça. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim,
Já estou para ser derramada em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, e o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um pouquinho. Queridos irmãos, hoje é um dia muito importante, né? Onde nós estamos celebrando São Pedro e São Paulo. Então são duas figuras muitíssimo importantes na vida da igreja. São dois pilares imensos, né? Imensos, dois pilares, Pedro e Paulo, que segura toda a igreja. Olha que bonito, né? E nós vimos no Evangelho de hoje, né? Pedro foi o escolhido, né? Como será que Pedro se escolheu? Né? Vamos ver, será que Pedro foi escolhido ou Pedro se escolheu? Olha que bonito, vamos entender. Jesus, ele pergunta para os seus discípulos, o que o povo diz dele, quem ele é? É bonito isso. Jesus faz essa colocação porque ele se preocupa, viu, com cada um de nós que aqui está, se nós estamos entendendo as suas palavras, os seus ensinamentos, né? E estamos colocando em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Ele tinha sempre essa preocupação. Por quê? Porque às vezes nós procuramos a igreja, procuramos a Deus por interesses diferentes, né? Às vezes nós vamos rezar, vamos à igreja por causa que alguém está doente, ou você está doente, o desemprego. Então tem tantas formas diferentes de nós procurarmos a igreja e até Deus, a nossa oração. E muitas vezes, quando nós somos, né, vamos dizer assim, entre aspas, nós somos atendidos, nós sumimos, desaparecemos, né? Voltamos para a nossa vida, para o nosso dia a dia e esquecemos de Deus. Não, nós também fazemos isso, cada um de nós que está aqui, né? Quando acontece alguma coisa que sai do nosso entendimento aí, das nossas capacidades, nós rezamos mais, né? Aí você pega o terço, eu vou rezar no terço, estava com o tempo agora, você pega o terço e começa a rezar, porque tal coisa aconteceu, né? Aí depois que acontece, que passa aquela turbilhão toda, daí você acaba até esquecendo de rezar de novo, se afasta às vezes, não vai tanto na igreja como você ia antes, né? Então todo mundo é assim, nós também somos, e o povo que está aí fora ainda mais, né? Ainda mais. Então ele pergunta, o que esse povo está dizendo, né? Aí a resposta é a resposta esperada, que Jesus já estava esperando. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas. Ou seja, o povo não sabia nada de quem era Jesus. Ou seja, não saber nada de Jesus, não saber nada de Jesus é não viver Jesus. É não se interessar por aquilo que ele fala, é só se interessar por aquilo que ele faz para nós. No momento que você não precisa dele, você não faz acontecer na sua vida aquilo que ele quer. Então, não conhecer Jesus é não colocar em prática Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia. Tá certo? Ficou bem claro? Isso é muitíssimo importante para o Evangelho de hoje, né? Daí Jesus pergunta para os discípulos, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Daí ele pergunta para nós hoje, aqui agora, né? Está perguntando para mim e para vocês, quem é Jesus na vida de cada um de nós? Aqui, né? Poxa, daí eu creio que naquele momento houve um silêncio enorme para aqueles discípulos, e Pedro levanta a voz, né? Que bonito, e diz, né? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Nesse momento, não foi Pedro que disse essas palavras, mas foi o Espírito Santo que colocou essas palavras na boca de Pedro, tá certo? Fica bem claro isso. Pedro ele não tinha condições de dizer essas palavras, é por isso que Jesus disse a ele, feliz é tu, Simão, filho de Jonas, né? Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por que aconteceu isso com Pedro? Porque
Pedro estava procurando seguir Jesus mais de perto. Estava querendo de todas as forças imitar Jesus, tá certo? Ele estava procurando fazer com que os ensinamentos de Jesus se tornassem prática na vida dele. Não que ele estava conseguindo, longe disso, entendo isso, né? Ele tinha os mesmos defeitos que nós temos hoje, mas ele estava com todas as suas forças buscando fazer o que Jesus fazia, tá certo? Entre todos os discípulos era ele que mais estava se destacando, se esforçando. Daí que vem, né, esse espírito sobre aquele que mais estava se destacando. Não significa que é melhor que todos, entendam isso, né? É apenas porque ele procurava fazer melhor do que os outros. Nesse sentido, procurando viver Jesus na vida dele, né? Daí vem o escolher. Daí eu pergunto, ele foi escolhido ou ele se escolheu? Tá certo? Então Deus, na sua misericórdia, no seu amor, cada um de nós, ele não faz diferença nenhuma, tá bom? Ele chama a todos nós, ele chama, da mesma forma que chamou Pedro, todos os apóstolos, ele chama igual, não tem diferença. A diferença é a nossa resposta, tá bom? Então a diferença é a nossa resposta a ele. Uns respondem mais, outros fazer mais e outros não. Então, nesse sentido, ele se escolheu, tá certo? Então, o Espírito Santo não fez uma escolha, simplesmente foi ao encontro daquilo que mais estava procurando fazer acontecer a vontade do Pai. E é por isso que Jesus falou: feliz é você. Olha que bonito. E ele vai falar para nós também hoje, quando nós entendemos e saímos por aquela porta e buscamos fazer acontecer aquilo que ele quer, ele vai falar: feliz é você, feliz é cada um de nós que busca seguir na vida os ensinamentos de Jesus, que busca dar esse testemunho, né? E nesse momento, então, estamos aqui o nosso Papa atual. Então Pedro foi o primeiro Papa que foi instituído, né? Esse mandato, esse levar a igreja, né? Produzir a igreja, né? Pelo primeiro Papa, né? Que foi o Pedro. E depois, em seguida, ele disse: essa frase aqui é muito importante, e é o sentido do se colocar a serviço. Agora que você entendeu, foi instituído o primeiro Papa, né? Deu a resposta certinha, agora você vai lá fora e dê testemunho, faça acontecer. É por isso que Jesus falou assim: eu te darei então a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Certo? Que sentido é esse? Que poder é esse? Não é poder nenhum, viu, meus irmãos? Não é poder de salvar um ou salvar o outro no sentido de perdoar os pecados, mas é o sentido de se colocar a serviço. Tá certo? Diferente. É se colocar a serviço. Tá certo? Entenda essa verdade. Ou ligar, ou perdoar, né, os pecados de alguém é você se interessar pelo outro, você ir ao encontro do outro, né? Você ligar o outro a Deus, você se importar pelo outro. O outro está pecando, o outro está perdido no mundo. Vamos tentar ir ao encontro dele, conversar com ele, fazer com que ele faça uma mudança de vida, né? Principalmente através do nosso testemunho, tá bem? É o se interessar pelo outro, né? Ah, mas aquela pessoa é tão chata, é tão difícil de conviver com ela. Às vezes acontece isso na nossa casa, nas vizinhanças, no serviço, né? Está tão errada aquela pessoa que eu consigo dela, não consigo ficar perto daquela pessoa. Não acontece com vocês? Quando acontece isso, quando nós não ligamos para aquela pessoa, no sentido, né? Não vou me importar com ela, deixa ela no canto dela e eu fico no meu canto. Isso é não ligar, tá certo? Não ligar por ela.
afastar dela de mim, né? Na internet hoje tem o celular, né? Quando acontece alguém que entra no grupo que você não se importa, você tira fora, né? Deleta ele, cancela, né? Fácil, né? Atrapalhando, cancela. E na nossa vida também nós fazemos isso com as pessoas, né? Nós tiramos, cancelamos, não quero ficar perto dele. Daí Jesus vem aqui e fala: não, é aí que você tem que ir ao encontro dessa pessoa e buscar através do seu exemplo, da sua misericórdia, do seu amor, da sua paciência, do seu interesse pelo outro, fazer com que o outro melhore de vida, tá certo? Entenda os erros e seja melhor. Aí é o ligar. O pecado que a pessoa tenha, ela começa a analisar e mudar de vida. Não peca mais, não comete mais aquele erro, né? Daí é o perdoar os pecados, daí é o ligar a pessoa. Mas, se você não tem interesse pelo outro, você se fecha em si, né? Não quer ir ao encontro do outro, é o sentido de você não ligar, tá bom? Não ligar, não quero saber dele, fica na minha vida, ele fica na dele, pronto. Isso é o desligar. A pessoa continua no erro. Por quê? Porque você não tem interesse por ela, você não se preocupa com ela, não é misericordioso, né? Não se coloca a serviço. E Jesus foi aquele que mais se colocou a serviço do Pai, foi mais ao encontro das pessoas, buscando fazer com que aqueles que estão errados se endireitem, devam um caminho novo, né? Hoje nós estamos refletindo aqui o Evangelho de quem? Olha, Mateus. Quem que era Mateus? Olha só, era um perdido, era um cobrador de impostos, um ladrão. Jesus foi até ele: venha e segue-me. Ele largou tudo para seguir Jesus, né? Para ser um apóstolo, um evangelista, não é bonito? Transformou um pecador, um ladrão em um santo. É isso que nós temos que procurar fazer na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, tudo aquilo que Jesus falou para Pedro, hoje está falando para nós também, não tem diferença, tá bom? Não coloque diferença. O que Pedro fez, nós podemos fazer. Tudo que os santos fizeram, nós podemos fazer e devemos procurar viver nessa santidade, né? E Paulo, meus irmãos, é uma figura importantíssima também na igreja, né? Paulo, no primeiro instante, ele era aquele que buscava fazer acontecer realmente na igreja primitiva, né? Aquela igreja onde eles perseguiam os cristãos, né? E ele era o primeiro, ele estava na frente, ele é aquele que mais perseguia, né? A Jesus, aos discípulos da época, a perseguição, né? Porque ele achava que aquilo era certo, estava agradando a Deus, não é isso? Chegando até a matar, né? A pedrada, o Estevão, que foi o primeiro diácono, né? Ele que mandou matar Estevão, né? Mas Jesus, olhando por aquele homem que procurava fazer o que era certo na igreja da época, ele foi ao encontro dele e disse: Paulo, por que você me persegue? Então Jesus se apareceu a ele. Paulo, ele não conheceu Jesus, ele nunca viu Jesus, não conhecia Jesus, né? E naquele momento ele veio a conhecer Jesus. Jesus se apresentou a ele, né? Essas palavras: Paulo, por que você me persegue? Nesse momento em diante, ele fez uma mudança total na vida dele, né? Ele estava caminhando para lá, agora ele caminha para cá. É o contrário, né? É dar uma reviravolta completa na sua vida, 180 graus, não é isso? Olha que bonito. Ele perseguia os cristãos, agora ele estava junto com os cristãos, e ele era, né, e ainda é, né, vamos colocar assim, aquele que mais evangelizou depois de Jesus, tenho certeza disso. É aquele que tinha pressa de evangelizar, como Jesus tinha. Jesus tinha pressa de evangelizar, né?
e ele também tinha pressa de evangelizar, e ele foi a todos os lugares, a todos os povos, ele podia ir de uma forma insaciável, meus irmãos. É aquele que não tinha, não dormia, não comia, aquele que se colocava a serviço, né? É por isso que a igreja é o que é hoje por causa de Paulo. É por isso que a igreja veio até onde nós estamos aqui hoje por causa de Paulo. Ele que se colocou a serviço e foi nos lugares mais distantes. E em cima dessa escolha, olha só, para aumentar a nossa fé, ele passou fome, não tinha onde morar, não tinha o que comer, roupa toda rasgada, passava frio. E mesmo nessas condições difíceis que ele enfrentou, ele não voltou mais atrás, tá certo? Ele era rico, tinha poder, se fosse um advogado hoje, né? Tinha fama, tinha dinheiro, tinha posses, terrenos, casas, lojas, ele tinha um monte de coisa, ele era rico na época, né? Tinha sua família, seus amigos, era totalmente ligado à vida social naquela época lá, né? Estava dentro de tudo isso, com poder, e ele deixou tudo isso e não voltou mais atrás. Poderia ter voltado. Poderia chegar na metade do caminho e falar, eu não quero mais isso, vou voltar para aquilo que eu tinha antes. Ele poderia ir a ser admitido de novo por todos eles. Mas ele não voltou mais atrás, porque ele fez essa experiência grandiosa de Jesus. Grandiosa. E fez uma mudança completa na sua vida. E Jesus não o desamparou. Jesus continua com aquele que diz sim, meus irmãos. E aconteceu na vida de Paulo, né? Uma ajuda de Deus tão grande, né? Além dessa, onde houve o chamado, né? E ele disse assim: conheço uma pessoa, dizer de Paulo, conheço uma pessoa que foi elevado até o terceiro céu. E essa pessoa, quando voltou desse lugar maravilhoso do céu, não tinha palavras para descrever aquela beleza que ele lá viu. Não tem como descrever, né? Porque não tem nada que se compare à beleza que está lá no céu. Não tem comparação. Não tem como dizer o que ele viu, palavras dele. Hoje, meus irmãos, todos os teólogos, né, afirmam que foi Paulo que fez essa viagem, não foi uma terceira pessoa, né? Ele colocou como se fosse uma outra pessoa, mas foi ele que fez essa viagem até o céu. E quando ele voltou, né, se você ler as cartas de Paulo, ele disse assim: olha, se for para eu decidir agora sobre partir desse mundo ou ficar, eu prefiro lá, que é muito mais bonito do que aqui, né? Lá no céu é maravilhoso. Por tudo aquilo que ele já viu, ele prefere estar lá, nesse lugar maravilhoso, tá bom? Nós temos que ter, né? As pessoas que já partiram aqui desse mundo, às vezes nós falamos, coitadinho, morreu, né? Foi para um lugar muito melhor do que esse, porque Paulo falou isso. Lá é muito melhor do que aqui, né? Em cima disso, ele continua, e para mim foi uma das escolhas, uma das palavras, uma das experiências maiores de Paulo, né? Onde ele fala assim, olha a conclusão que ele chega: eu fico aqui para poder servir a Jesus, porque servindo a Jesus aqui nesse mundo é o mesmo que estar lá no céu, naquele lugar maravilhoso. Olha a comparação que ele faz. Dá para entender, meus irmãos? Busque entender. Ficar aqui para servir a Jesus é o mesmo, nas palavras de Paulo, que estar vivendo no céu. Então ele compara o servir a Jesus a estar no céu. Olha como é grande o servir, o entender essa verdade, colocar a serviço de Deus aqui nesse mundo, porque você estará vivendo o céu, as realidades do céu. E com isso, então, Paulo teve mais forças para continuar a sua missão.
Queridos irmãos, espero que tenha mexido com vocês, tocado a cada um de vocês, né? Esses exemplos maravilhosos de Pedro e Paulo, né? E que possamos fazer mudanças na nossa vida. Eu sei que nós estamos no caminho, né? Todos nós estamos no caminho, mas busque continuar nesse caminho mais de perto. Busque servir mais a Deus, servir a Deus. Eu volto a falar, é servir os irmãos, aqueles que estão à nossa volta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Vamos seguir no folheto, na página 5, credo, número 6, todos juntos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homens. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e da vida do mundo que há de vir. Amém. Então vamos elevar a Deus as nossas preces. Faça isso com fé, com a certeza que Ele está aqui nos ouvindo e vai nos atender. Em especial rezemos pela alma de Douglas Moreira, 7º dia de falecimento, pela alma de José Gonçalves Durães, 30 dias, e pela saúde da Sandra Garcia Feltrin. A resposta será: aumentai, Senhor, a nossa fé. Todos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Igreja, fundada sobre Pedro, para que sinta, em meio às dificuldades, a força de Deus que a conduz à salvação, rezemos todos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelo Papa Francisco, sucessor de Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal fiel da unidade da Igreja, rezemos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os que, a exemplo de Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que Ele faça deles autênticos evangelizadores, rezemos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Vós que chamastes Pedro e Paulo, continuai a convidar homens e mulheres de boa vontade para o serviço do vosso reino de paz, verdade e justiça, rezemos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Deus clemente, cheio de compaixão, atendei o vosso povo que vos suplica, e por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei-nos o que humildemente vos pedimos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar diante do ofertório com
vamos nos preparar para a Santa Comunhão. Então, participar desse momento, receber o corpo de Cristo, é participar dessa unidade, é de ser um com o Pai, comunhão, união, é dizer sim a Deus. Então, diga sim no seu coração: Pai, eu quero segui-lo de todo o coração, eu quero fazer acontecer na minha vida a sua vontade. Eu quero me aproximar mais e mais de Jesus, ao ponto de ser Jesus. Como Paulo disse, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Que eu possa repetir essas palavras de Paulo na minha vida. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então a missão de Jesus é a nossa missão. Devemos fazer aquilo que Ele fez. E o que Jesus mais fez foi servir a Deus. Servir a Deus é servir aos irmãos, ir ao encontro daqueles que estão à nossa volta, procurar servir a todos e não ser servido. Ir ao encontro daqueles que estão perdidos e trazê-los para o nosso meio. Para continuarmos firmes nessa missão, para continuarmos a dizer, e dar testemunho desse sim, é necessário muita oração. Então rezemos um pelo outro, rezemos pela nossa igreja, pelo nosso pároco, vigário, diáconos, ministros, agentes pastorais, grupos de canto, grupos de oração. Rezemos pela Fraternidade Santa Clara, a Ordem Franciscana, aqui na nossa cidade. Rezemos pelo nosso arcebispo Dom João Inácio, o nosso querido Papa Francisco. Que todos nós possamos caminhar perseverantes, atrás de Jesus, obedecendo a Jesus. Rezemos pelos nossos irmãos que já partiram,
Lembre-se de cada um deles, deixar marcas, lembranças na nossa vida. Em especial, rezemos pelo José Gonçalves Durães e Douglas Moreiras. Tenha certeza de que eles estão vivos em uma das moradas da casa do Pai. Assim Jesus disse: na casa do Pai tem muitas moradas, e eu vou preparar uma dessas moradas para cada um de vocês. Estão vivos, mas necessitam da nossa oração. Então perdoem, peçam perdão. Nessa fé, queridos irmãos, elevem as mãos ao alto e rezem com confiança, dizemos com confiança a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Queridos irmãos, rezemos juntos pela paz no mundo inteiro. Rezar pela paz é rezar pela conversão das pessoas, da humanidade. Quem acolhe Jesus em seu coração encontra a verdadeira paz, e essa paz que o mundo está precisando. Rezemos juntos. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas essa fé que anima a vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Meus irmãos, saudai-vos uns aos outros, né? Esse amor de Cristo, a paz para todos. Queridos irmãos, felizes somos todos nós os convidados para esta ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. O corpo de Cristo nos salve e nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, agradeçam a Deus de coração por nós estarmos reunidos aqui nesta manhã, e em especial agradeçam a Ele, ao Espírito Santo, por estar aqui no nosso meio, ter nos animado nessa manhã, aumentado um pouco mais a nossa fé, por ter acolhido as nossas preces, por ter nos ensinado um pouco mais das suas verdades, e no final é Ele que vai abençoar a cada um de nós, né? E nós aqui nada fizemos, nós somos o quê? Servos inúteis, e assim tem que ser. Não devemos nos vangloriar daquilo que fazemos, daquilo que somos, daquilo que temos, conhecimento, porque nada é nosso, tudo vem de Deus. Então vamos agradecer a Ele rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentar um pouquinho, tem algum pouquinho? Vai ser bem rapidinho. Então continuamos com a arrecadação para a festa da padroeira: óleo, salsicha, presunto em pedaço, prendas também para o bingo. Então estão pedindo a nossa ajuda. No mês de julho, dedicado à padroeira Senhora Santana, a festa social inicia no próximo sábado, no dia 6, a partir das 18 horas, no centro pastoral, atrás do fórum. E as missas, por causa disso, as missas dos finais de semana, no mês de julho, as missas que acontecem às 19 horas, passará a acontecer às 18 horas. Então avisem as pessoas. E seja um voluntário, quem quiser ajudar aí na festa, colaborar, para deixar o seu contato no plantão aí do dízimo ou na secretaria paroquial. Então estão abertas as inscrições para ministro da Sagrada Comunhão Eucarística e ministro da Saúde. Então, se você se sente chamado, quer ajudar, então procure a secretaria para maiores informações. No dia 4/7, chegada da imagem de Santana aqui nessa comunidade, por volta das 20 horas, talvez um pouco mais tarde, mas vamos estar aqui reunidos em torno das 20 horas, quem puder vir, receber a imagem de Santana, fiquem em oração, podem rezar o terço, enquanto estão esperando a imagem chegar. Então todos estão convidados. E na sexta, dia 5, missa e saída da imagem para a comunidade São Benedito. Então na sexta-feira, dia 5, vai sair a imagem daqui, então, para a comunidade São Benedito. Também vou participar da missa, e também desse envio. A catequese está arrecadando doces e bolos para a festa de Santana. Então a catequese que fica com essa barraquinha dos bolos, dos doces, então estão pedindo para que vocês ajudem, trazendo esses bolos e doces. Então no dia 6/7, a partir das 18 horas, para entregar esses bolos e doces. Tem um casal que está fazendo aniversário, quem que é? Amanhã? Opa, então vamos pedir a bênção, Fique de pé um pouquinho. Vamos pedir a Deus que o abençoe nesse dia tão bonito e continue perseverantes nessa caminhada, dando exemplo, para todos dessa unidade entre vocês dois, dessa felicidade que vocês, através dessa união, estão tendo com Deus, tá certo? Isso nós pedimos. Estenda a mão sobre eles. Vamos abençoá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vamos pedir a bênção de Deus sobre todos nós, sobre a nossa família.
Pense em alguém que esteja necessitando dessa bênção de Deus, uma pessoa, uma família, alguém que já partiu, né? Como temos aqui Douglas Moreira e também José Gonçalves Noronha. Também rezemos por aqueles que estão doentes, no caso da Sandra Garcia, por aqueles que estão perdidos aí nas drogas, nos vícios. Que Deus possa dar, né, essa bênção especial para cada um deles e para vocês, né? A bênção também seja especial para vocês, para esse casal que está fazendo aniversário. Vamos pedir a bênção de Deus pela intercessão de nossa mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Vamos cantar todos juntos, com força, com fé. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a Senhor esteja convosco, pela intercessão de nossa mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bom domingo a todos, boa semana. E os pãozinhos, as crianças, se quiserem pegar pãozinho, vem até aqui à frente, né? Tchau, tchau.